Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, tá frio pra mais de 10, meu parceiro, que frio é esse doido? A temperatura aqui está mais ou menos ali 20 graus, creio eu, né? 20 graus, mas a sensação térmica é de 10 graus. 10 graus, galera, tá frio demais. A noite fria, a manhã fria, né? A tarde fria, o dia todo frio, tá muito frio e o jogo de hoje entre Flamengo e Botafogo vai ser um jogo quente. Vai ser um jogo quente porque nos últimos 10 jogos, galera, entre as duas equipes é só vitória ou derrota. Ou seja, não há empate, entendeu, galerinha? Não há empate. Ou o Flamengo perde ou o Flamengo ganha. O Botafogo perde ou o Botafogo ganha. Ou seja, o jogo é sempre quente e o clássico, galerinha, que geralmente a gente vê muitos empates, né? 1-1, 0-0, 2-2. Entre Flamengo e Botafogo não está assim. O jogo não está frio desse jeito, não. Está muito quente a temperatura hoje no Brasil, né? Pelo menos aqui no centro-oeste, como é que fala, não? Pro sul. É muito frio, beleza. Mas mesmo assim, agora no Nordeste deve estar quente, né? Lá no Nordeste do Brasil deve estar quente ali. Aí, beleza. Mas fora isso aí, aqui tá um frio, a temperatura está gelada pra caramba, igual eu falei, uns 20 graus, a sensação térmica de 10 graus ou até menos. Como é que o povo do sul consegue sobreviver no sul, né? Com temperatura de 10 graus, 5 graus, 6 graus, ou até menos 1 grau, menos 2 graus lá. O povo já tá acostumado, parceiro. Pois é, esse povo vem da Europa, né? Muito descendente de polonês, né? Sei lá, de italiano, holandês, ou seja, de norueguês. É descendente daquele povo lá que mora lá em lugares frios, mesmo que neva, né? Então já tinha costume. Agora eu que não tenho costume nenhum, né? Tá difícil superar esse frio. Mas bom, vamos falar do jogo aqui. Já falei demais do frio. Pois é, hoje agora, nesse vídeo de agora, é o pré-jogo de Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo no Maracanã. Vai ser um jogo quente, igual eu falei aí. Só de falar aqui, galera, já tô começando a esquentar aqui já. Ou seja, o frio já tá indo embora, então tá bom demais. Eu confio que o Flamengo pode ganhar, mas vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo duro, meu parceiro, vai ser um jogo duro. E aqui eu vou dar minha opinião sincera sobre o que eu acho. Mas primeiro, galerinha, vamos falar dos 10 últimos jogos, né? Já que eu toquei no assunto. Pois é, segundo o GE, né? Eu vou colocar aqui agora a foto do GE. Segundo o GE, aqui vou colocar a foto agora, nos 10 últimos jogos de Flamengo e Botafogo, Flamengo tem uma boa vantagem, né? Ganhou 6 e perdeu 4, ou seja, nenhum empate, como eu falei. Vamos lá então para os jogos. Ó, e Flamengo vem de duas últimas, né, boas vitórias em cima do Botafogo, onde a gente ganhou a Supercopa do Brasil e a outra pelo Carioca. Então vamos lá pegar lá embaixo, lá, né, no confronto lá atrás, até o confronto mais recente, que é pelo Carioca e a Supercopa do Brasil. Vamos lá então. Em 2022, Botafogo ganhou do Flamengo de 1-0. Aí depois Flamengo ganhou de 1-0 do Botafogo. Depois Flamengo ganhou de novo de 1-0. E aí Flamengo perdeu de 3-2 para o Botafogo. Depois ganhamos de 2-1. E depois ganhamos de 1-0. Aí Botafogo ganhou de 2-0. Depois Botafogo fez 4-1, né? Que aqui até então é o maior placar desses 10 últimos jogos, né? O maior placar. 4-1. Depois o Flamengo foi lá, né, que agora é recentemente pelo a Supercopa do Brasil, ganhamos de 3-1, poderia ser até mais, né, aqui para poder igualar um 4-1, porque não, Flamengo. Aí depois pelo Carioca ganhamos de 1-0, ou seja, esses são os últimos jogos do Flamengo. Os dois últimos o Flamengo ganhou, então 6 vitórias para o Flamengo e 4 vitórias para o Botafogo. Se não tivesse acontecido esses dois últimos jogos aí no começo do ano, o confronto ia estar nos últimos 8 jogos, 4 vitórias para o Flamengo e 4 vitórias para o Botafogo. Olha só o equilíbrio. Olha só o equilíbrio. Ou seja, Botafogo não está sendo uma vítima fácil, né, para o Flamengo, ao contrário do Vasco. Vasco está muito fácil, 30 e poucos jogos contra o Flamengo, 32, né? O Flamengo tem pelo menos 19 vitórias. Só perdeu duas vezes, parece. O resto é empate. Ou seja, 19 vitórias, 2 derrotas e o resto é empate. Vasco tá fraco, tá vendo? É uma presa fácil para o Flamengo. Tipo, no último jogo a gente não ganhou dos caras, mas era pra ter ganhado. O Léo Jardim trabalhou, hein? Diga-se de passagem. Mas, pois é, então, galera, voltando a falar do Botafogo. Botafogo, né, perde pra gente aí nos 2 últimos jogos, porque também, né, temos que falar. Botafogo perdeu, né, os seus 2 melhores jogadores, um Thiago Almada da vida, um Luiz Henrique da vida, né? Ou seja, abriu uma ferida enorme, perdeu ali 30, 40% da sua força, porque os dois caras carregavam praticamente ali o Botafogo, né? Ao lado do Marlon Freitas e do Gregory, né? E do Savarino. Ou seja, o time é bom, parece que o Savarino tá machucado, então eu creio que não vai jogar no jogo de hoje. E é melhor assim, né? Não que eu queira que o cara esteja machucado, né? Eu só não quero que ele jogue hoje, mas eu quero que ele esteja 100%, né, galerinha? A saúde é uma coisa séria. Então, 100% saudável, mas que não jogue hoje, né? Melhor assim. Ou seja, esses caras aí carregavam o Botafogo. E se o Savarino não jogar, o Botafogo, né, creio eu que ele está machucado, vai perder força.
vai perder força. O Flamengo tem tudo para poder jogar bem hoje, né? Jogar bem para ter uma vitória boa. 1 a 0 também é bom, que garante liderança, né? Assim, temporariamente, porque o Palmeiras ainda vai jogar contra o Bragantino na mesma hora, 6h30, ou seja, o jogo vai ser ali tudo, né, galerinha, no mesmo momento ali. Então, o Flamengo tem que jogar para ganhar e torcer para o Botafogo perder. E eu creio, né, galera, que o Bragantino, creio eu, que vai ganhar do Palmeiras. Bragantino tem chance de ganhar. Bragantino tá jogando bem. Bragantino tem 17 pontos, né? Empatado com o Flamengo. Ou seja, só perde no saldo de gols. Se tivesse uns gols a mais que o Flamengo, com certeza estaria na frente do Flamengo. O Flamengo estaria em terceiro lugar, né? Abaixo do Bragantino. Então o Bragantino está com um elenco bom, jogando bem, futebol até interessante. Tem tudo para ganhar do Palmeiras, vai jogar em casa, né? E se ganhar, vai para 20 pontos, deixa o Palmeiras com 19. E se o Flamengo ganhar hoje do Botafogo, o Flamengo vai ficar também com 20 pontos, né? E vai ficar lá em cima por causa do saldo de gol. O saldo de gol do Flamengo está bastante alto. Para alguém superar o Flamengo hoje no saldo de gol, tá difícil. O Bragantino mesmo, que tem o mesmo ponto do Flamengo, para poder passar do Flamengo no saldo de gol, né? Que é o critério de desempate, tem que fazer hoje no Palmeiras pelo menos uns 9. Pelo menos uns 9 aí. E o Flamengo só fizer um no Botafogo. E aí, calcular ali, ver como é que está. E aí sim o Bragantino pode passar do Flamengo no Botafogo. Creio eu que 9 eu acho que é exagero, né? Mas pelo menos uns 6, 7. Tem que fazer uns 6, 7 para passar do Flamengo no saldo de gol, que eu ainda acho que é difícil. Então, né, eu ainda confio na vitória do Bragantino em cima do Palmeiras e tomara que isso se concretize. Só que o jogo hoje vai ser difícil, igual eu falei, né, entre Flamengo e Botafogo. No começo do ano, o Botafogo estava sem os jogadores que eu falei, né, e também sem o técnico. Não tinha técnico, o time estava ali, né, desmontado, não tinha filosofia nenhuma, estava ali se adaptando, se encaixando ali, se estruturando, e o Textor demorou de contratar alguém para treinar os caras. Ou seja, o Botafogo, além de perder seus melhores jogadores, ainda estava sem o técnico. Então o Flamengo aproveitou a situação, né? O Flamengo não tem nada a ver com isso e chapuletou ali, esbagaçou o Botafogo, ganhamos de 3-1 a Supercopa do Brasil, ganhamos o jogo do Carioca, ou seja, estamos invictos. 2 jogos contra o cara, né? Contra os caras, 2 jogos, 2 vitórias. E se o Flamengo hoje perder, ainda a gente está invicto na melhor de 3, né? Ganhamos 2, mas o Flamengo hoje não pode perder. E se empatar também, estamos bem, mas não pode empatar. Hoje, Flamengo, no mínimo é empate, mas não pode, tá bom? Hoje é só vitória, temos que ganhar, temos que jogar pra dentro. Tipo, galera, temos que segurar essa liderança aí, né? Até chegar ao Super Mundial. O Flamengo tem que ir pro Super Mundial líder. Já que o jogador, né, a diretoria falou que vai priorizar aí o Brasileirão, né? Vamos priorizar o Brasileirão, o Campeonato Nacional. Então, temos que jogar hoje para ganhar. E se tiver fácil o jogo, temos que golear. Só que não vai estar fácil. O Botafogo, nos últimos jogos, começou a jogar bem. Ganhou do Estudiantes, tipo assim, engolindo, galera. Tava jogando em casa, né, no Engenhão, engolindo o Estudiantes. A verdade é essa. Tava ganhando 2-0 ali no primeiro tempo. Depois deu mole no segundo tempo. Começou a sentar no resultado. Aí o Estudiantes foi lá, empatou. Aí no finalzinho, o Arthur, se eu não me engano, fez um golaço onde ele domina, dando a saída no cara, né? Do Estudiantes de La Plata. E chuta lá e faz o gol. Ou seja, galera, ganhou ali no detalhe, mas que estava jogando futebol melhor, estava. Botafogo também ganhou do cara bobo. Aqui, calma aí, eu vou ver aqui o retrospecto do Botafogo, né? Nos últimos jogos aqui pra você ver, ó. O Botafogo não é o mesmo Botafogo do começo do ano, tá bom? Já mudou, o time já está estruturado, já tem uma filosofia de jogo, ó. Ganhou de 3-2 do Independente, do Estudiantes, igual eu falei, ganhou de 4-0 do Internacional, também jogando em casa no Engenhão. Esse mesmo Internacional foi o que o Flamengo empatou na primeira rodada em 1-1. O Flamengo também jogou melhor, era para ter ganhado, mas a bola não quis entrar lá, ele, e aí ficou 1-1 o jogo. Ou seja, o Botafogo não teve, né, galera, não teve dó nem piedade, esbagaçou. Então, pra vocês verem o nível do Botafogo, melhorou. Ganhou de 2-1 do cara bobo. Esse cara bobo deve ser da Venezuela, né? Creio eu que é. Se eu estiver errado, galera, comentem aqui também, pode comentar. Não, Danilo, não é lá de lá, não. É da Holanda. Comente aqui, galera, da Holanda. Não, é da França, é da Espanha. Comente aqui, será que o cara bobo é da Europa? Comente aqui. Bom, ó, calma aí, agora puxou o status. Calma aí, agora o negócio bugou aqui. Eu quero saber dos jogos, porra. Isso. Aí o Botafogo tinha perdido para o Bahia. O Bahia ganhou do Botafogo de 1-0. Então, o Botafogo vem de 3 vitórias, né? Boas, e o jogo lá atrás, que é contra o Bahia, perdeu de 1-0. Então o Bahia ajudou o Flamengo, porque Botafogo, querendo ou não, galerinha, é o time que briga aí, né? Se estruturar de certinho, é o time que vai brigar com o Flamengo pelo título do Brasileirão, né? Ao lado do Palmeiras. E o Bahia novamente ganhou do Botafogo aqui agora, né? E ganhou novamente do Palmeiras. Bahia, a única derrota que o Palmeiras tem no Brasileirão foi pelo Bahia, a mão do Bahia. Rogério Ceni não consegue ganhar do Flamengo. Esse é o flamenguista mais forte que tem mais. Ganha dos adversários do Flamengo. Obrigado, Rogério. Obrigado. Agora aqui, galerinha, vamos ver aqui a classificação. Não.
a escalação, né? A provável escalação dos times, porque o vídeo tá ficando muito grande. E aí eu vou falar para vocês aqui, tá bom? Provável escalação. Lembrando, é provável, não é uma certeza. Pode ter mudanças, alterações aqui significativas. Vamos lá então. Time da casa, mandante o Flamengo. Então vamos começar pelo Mengão aí. Ó, no gol, Rossi, como sempre. Alexandro na lateral esquerda, Léo Pereira, né, zagueiro, Léo Ortiz, o Wesley. Se eu não me engano, o Wesley é o único jogador do Flamengo que está pendurado para esse jogo. Ou seja, se o Wesley levar amarelo aqui, talvez nem jogue o próximo jogo. E eu acho que o próximo jogo, meu Deus, é contra quem? Contra o Palmeiras. Eu acho que é contra o Palmeiras, né, galera? Se vocês sabem, comentem aqui para me ajudar. Aí vem o Everton Araújo, né? Vai jogar talvez no lugar do Gerson e do Pulgar, né? Pulgar não vai jogar esse jogo aqui pela provável escalação. Pulgar, meu Deus, foi o quê? Foi expulsão? Ele se machucou, não foi? Pulgar se machucou. Aí vem o Dela Cruz, aí vem Michael, Arrascaeta, Luiz Araújo, boa. Eu gosto de ver o cara da ponta direita na ponta direita. Gerson improvisado não presta, né? Então, ainda bem que o Luiz Araújo está aqui, Gerson está expulso, né, galera? Aí o Bruno Henrique, né? Eu falei Arrascaeta e o Bruno Henrique centralizado. Aqui eu preferi o Bruno Henrique, né, galera? De ponta esquerda, colocava o Juninho ou colocava o Pedro. Mas dizendo o Felipe Luiz que o Pedro ainda não está no nível físico dos outros jogadores. É por isso que ele não colocou ainda. Agora, bora falar aqui a provável escalação do Botafogo, que tem bons jogadores, ó. O goleiro John é bom, apesar de ter levado um frango alguns jogos atrás, né? E segundo o narrador, ele levou o maior peru do mundo. Lá ele, o narrador falou, galera. Se o narrador falou, tá falado. Ó, Alex Telles, né? Era um bom lateral, né? Como é que eu posso falar? Está meio baqueadinho, mas pode melhorar de novo. Aí tem o zagueiro Ricardo, eu não conheço. Agora o Jair eu conheço. Vitinho está sendo lateral artilheiro, jogando, fazendo alguns gols importantes. Ou seja, o Flamengo tem que ficar esperto com esse cara, porque esse cara é muito ligeiro. Aí vem o Marlon, no caso Marlon não, Cuiabano, também é um jogador muito interessante, ligeiro, muito bem qualificado. O Flamengo tem que ficar esperto com ele, tem qualidade. Aí o Marlon Freitas, né? Marlon Freitas, bom jogador. Gregory, outro bom jogador no meio de campo. E o Ala também é bonzinho. Aí no ataque, Igor Jesus, o cara, galera, contribui demais. Quando faz gol, ele ajuda, corre, marca lateral, marca zagueiro, marca meio de campo, corre, dá passe. O cara vira o caralho. O cara é bom. Ele é bom, ele ajuda no aspecto físico demais, né? Sabe, corre e ajuda demais o time. Ou seja, é um pulmão ali, 10 pulmão para 10 jogadores. O cara tá correndo por todo mundo. E aqui, né, o camisa nova, o tal de Juan, né, tá com RWAN, né, Juan, acho que deve ser Juan. E Juan, então esse Juan aqui, eu vi ele jogando no último jogo, ele não é tão ruimzinho não. Ele até tem uma qualidadezinha. Ou seja, o time do Botafogo já está bem estruturado. Agora tem a filosofia de jogo. O jogo de hoje não vai ser o mesmo jogo, né, do começo do ano. E o Flamengo agora tem que entrar sabendo que vai ser uma parada mais difícil. Mas eu creio que ainda o Flamengo tem condições de ganhar. Vamos jogar em casa, ao lado da torcida, precisamos de ganhar para garantir os 3 pontos, não deixar o Palmeiras se distanciar, né? Priorizamos o Brasileirão, se assim a diretoria falou. Então o Flamengo tem tudo para poder jogar bem e tentar uma vitória de no mínimo 1-0. Eu creio que hoje o Flamengo jogando certo, jogando para ganhar, podemos ganhar aí de 1-0. 1-0 tá bom demais, é vitória, mas quanto mais gol o Flamengo fizer, melhor. E qual o placar de vocês? O meu é 1-0, mas lá no fundo, galerinha, eu queria que o Flamengo fizesse 3-0. Não vou mentir, lá no fundo eu queria 3-0, mas eu vou com os pezinhos no chão, né? Vou falar 1-0, que 1-0 também é vitória, 1-0 também garante 3 pontos. E a opinião de vocês? Comentem aqui, ó. Quanto vai ser o jogo? O Flamengo vai ganhar? O Flamengo vai perder? Qual vai ser o placar, né? Vai ser empate? E o Palmeiras vai perder? Eu acho que o Bragantino vai aprontar, assim como o Bahia aprontou. Eu acho que o Bragantino pelo menos empata. Pelo menos um empatezinho. Se empatar, o Flamengo segue na liderança, se ganhar hoje o Botafogo. Então, tomara que o Bragantino freie o Palmeiras, né? E aí a gente vai lá, freia o Botafogo já começou a querer se acender, né? Entrar em ascensão, vamos frear o Botafogo, é um clássico, nos últimos 2 jogos ganhamos, na melhor de 3, por que não 3 vitórias para o Flamengo, né? Nos últimos 10 jogos, 6 vitórias para o Flamengo, 4 para o Botafogo. Então, hoje eu tô confiante, galera, tô confiante que o Flamengo tem que passar por jogos difíceis, né? Para poder mostrar a força que o time tem. Ah, Danilo, tá faltando alguns jogadores no Flamengo, né? Tipo, o Gerson não vai jogar hoje. Mesmo assim, o Flamengo tem um elenco até interessante, robusto, que pode suprir a ausência do Gerson. Galera, e do Pulgar também. O meio de campo do Flamengo está sem 2 bons jogadores, mas mesmo assim vai dar, como eu posso falar, conta do trabalho. Então eu confio que é 1-0. Estou confiante mais, que é o pós, né? No caso é o pré-jogo da confiança. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui o que vocês acham do Botafogo. Será que esse Botafogo vai ser uma presa fácil igual no começo do ano? Será que o Botafogo, né, vai ser um time difícil? Vai dificultar para o Flamengo? Porque, na minha opinião, vai dificultar. Eles não aceitam perder para o Flamengo, é igual o Vasco e qualquer outro time.
Quer jogar contra o Flamengo? Vai jogar e vai dar o sangue. É como se fosse o último jogo da vida. Então, eles vão dificultar a nossa vida, o nosso trabalho, mas temos elenco para ganhar. Vai ser um jogo duro e é por isso que eu falo. 1-0 para mim já tá bom demais. É os 3 pontos, garante a vitória. Ganhamos um clássico de novo, 3 vitórias seguidas contra os caras, né? E tudo certo. Agora comentem aqui a opinião de vocês. Galera, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto, né? Com mais um vídeo. Tomara que eu volte muito alegre, porque eu tô voltando assim. Vocês já sabem. Então tomara que eu volte com um sorrisão no rosto aí. Sorriso da vitória, sorriso dos 3 pontos, sorriso da liderança, né? Daqui a pouco no pós-jogo. Então, antes de acabar, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, divulguem esse canal para geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição. E a meta de likes para esse vídeo é de 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente, vou agradecer bastante a Deus e a vocês também. Obrigado, galera. Esse aí tem muito nós e até daqui a pouco.